O caso de Vinícius Júnior com Prestiani naquele jogo entre Real e Benfica pela Liga dos Campeões continua ainda rendendo bastante. E dessa vez quem resolveu dar a sua opinião bem polêmica mais uma vez foi o ex-goleiro da seleção chinesa, Chilavert, que ele atacou aí o Vinícius e também o Mbappé em suas declarações. Eu me solidarizo com Prestiani porque Vinícius é o primeiro a insultar. Se olharmos para as imagens, antes disso ele diz cagão e está sempre repetindo. O Mbappé se solidarizou com Vinícius. O que é que ele pode dizer? Ele fala de valores e de tudo isso, mas vive com um travesti. Porque aqui na Espanha eles querem sacrificar o Prestiani se o primeiro insulto veio do lado do macaco do Vinícius, que é de pele negra. 90% dos jogadores do Real são negros e eles nunca têm problemas. E o Vinícius tem com todo mundo, já que o Vinícius luta tanto contra o racismo e discriminação. Por que ele não vai à televisão brasileira perguntar por que a polícia brasileira espanca torcedores argentinos, paraguaios ou uruguaios até a morte sempre que eles vão ao Brasil? Racismo e discriminação são apenas contra ele? Meus amigos, essas foram as palavras de Chilavert à Rádio Rivadavia. Que entrevista simplesmente nojenta do Chilavert, que só tem opiniões polêmicas. Ele sempre viraliza, né, com essas besteiras que ele fala. O cara falar um bagulho desse é simplesmente inaceitável, tá bom? Eu não vi por enquanto se o Vinícius fez alguma resposta ao Chilavert, mas acredito que ele nem deva falar nada e o Mbappé também, beleza? Até pra não ficar dando muita moral pra esse cara aí. Em relação ao lance do Prestiani com o Vinícius, segundo a imprensa espanhola, o Real já fez aí denúncias, né? Mandou provas à UEFA a respeito do racismo. Mandou vídeos, declarações de jogadores, vídeos também de torcedores do Benfica fazendo gestos, né, de macaco e outras coisas mais. E vamos ver se alguma coisa vai acontecer com o Prestiani. Por enquanto, ele não foi punido e falou que vai jogar a volta lá no Santiago Bernabéu, mas está com medo. Vamos ver o que é que vai acontecer, se vai ter algum tipo de punição, tá bom? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Ontem o Lanús jogou muita bola contra o Flamengo e poderia ter vencido por um placar bem mais elástico. Bora falar também sobre Haaland podendo parar no Liverpool. Vou te contar como é que ficou a seleção da semana lá na Liga dos Campeões. E fora isso, vou te contar muito mais coisa interessante. Esse vídeo tá bom pra caraca, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Corinthians conseguiu a sua segunda vitória seguida no Brasileirão, em partida atrasada da segunda rodada. O Timão foi até a Arena da Baixada, onde venceu o Atlético Paranaense por 1-0, com gol de Rodrigo Garro. Julimar ainda teve a oportunidade de empatar para os donos da casa, mas acabou batendo para fora. Com o resultado em Curitiba, o Timão chegou aos 6 pontos ganhos na Série A do Brasileirão e assumiu a 5ª colocação na tabela, ficando apenas a 1 ponto do líder Palmeiras. Também tivemos ontem a ida da Recopa Sul-Americana, onde o Lanús jogou muito mais que o Flamengo e saiu com a vitória por 1-0. Rodrigo Castilho foi o autor do único gol do jogo e, aliás, vale a pena lembrar que ele marcou um hat-trick, porém os 2 primeiros foram anulados por impedimento. A volta acontece na próxima quinta-feira, lá no Maracanã, e a equipe argentina joga por um empate para levantar o título. Já o Flamengo necessita da vitória, nem que seja por 1-0, para forçar a prorrogação. Ontem o Santos sofreu um novo transfer ban e é por conta de João Basso. Isso daí foi informado inicialmente pelo portal GE e confirmado pela ESPN. A punição consta no site da FIFA e está vigente por conta do não pagamento à equipe do Arouca, lá de Portugal, pela contratação do zagueiro, e o valor é de 2.600.000 euros ou 16 milhões de reais. O departamento jurídico do Santos já pediu esclarecimento
questionamento à FIFA, pois tinha prazo até o dia 26 deste mês para realizar o pagamento ao time português, pois em janeiro a Corte Arbitral do Esporte tinha dado 45 dias ao Santos para desembolsar o valor. Por conta do novo transfer ban, o Santos ainda não conseguiu registrar o meia Christian Oliva, que foi ao CT na última quarta-feira para iniciar o trabalho no clube, e também segue proibido de inscrever novos jogadores que venham a ser contratados a partir de ontem. Felipe Coutinho rescindiu seu contrato com o Vasco e eu já falei pra vocês sobre isso no vídeo de ontem. Agora eu quero te contar que ele foi procurado para jogar num outro clube da Série A. Isso é porque o portal Na Notícia Vascaínos informou que o Cruzeiro sondou a situação do meia e cogita fazer uma proposta para trazê-lo. O time de Belo Horizonte se prepara para a disputa da Libertadores e teria sinalizado interesse na contratação do jogador. Lembrando que o Cruzeiro é comandado pelo técnico Tite, que trabalhou com Felipe Coutinho durante um longo período lá na seleção brasileira. Quero te contar também aí que o Coutinho, é alvo do Los Angeles Galaxy e também cogita um retorno para o futebol europeu. Porém, se ele quiser voltar lá para a Europa, vai ter que esperar até o meio do ano para tomar uma decisão em relação ao seu próximo clube. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: vocês acham aí que o Coutinho consegue ainda jogar nas principais ligas europeias? E se a sua resposta for sim, você queria ver ele aonde? Comenta aí, tá bom? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos para te deixar muito bem informado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Se você tá aqui é porque você ama futebol e eu vou te contar aonde é que eu faço as minhas apostas esportivas, que é lá na Blaze, plataforma somente para maiores de 18 anos e aonde você sempre tem que jogar com muita responsabilidade. Eu tô de olho nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro e por isso que eu vou entrar na vitória do Flamengo contra o Mirassol e também na chance dupla do Cruzeiro contra a equipe do Corinthians. Pronto, a minha aposta está feita. Quero te lembrar que lá na Blaze tem odds ao vivo o tempo inteiro, a navegação é bem fácil e prática e lá tem vários esportes além do futebol. E sobre esse esporte amado por nós, tem várias ligas: Brasileirão, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Premier League, La Liga e várias outras. Clica no link do primeiro comentário fixado e vai lá conhecer a Blaze para você poder fazer as suas apostas nos seus jogos favoritos. Ontem tivemos a ida dos playoffs da Europa League, onde o Celta de Vigo venceu o PAOK por 2-1. Bolonha venceu o Brann por 1-0. Genk conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta ao meter 3-1 no Dinamo. Nottingham Forest também conseguiu uma boa vantagem ao vencer o Fenerbahçe por 3-0 na Turquia. Ludogorets venceu por 2-1 Ferencváros. Estrela Vermelha foi à França, onde venceu Lille por 1-0. Stuttgart foi à Escócia e meteu um 4-1 no Celtic. Panathinaikos e Vitória Pilsen empataram em 2-2. Pela Conference League, Crystal Palace empatou em 1-1 com o Zrinjski Mostar e a torcida já no estádio pediu a demissão do técnico Oliver Glasner, falando que seus dias no clube estão contados. Ontem a UEFA divulgou como ficou a seleção da semana da Liga dos Campeões e ela ficou desse jeito. No gol temos Kobel do Borussia, na lateral esquerda Grimaldo do Leverkusen e na direita Rierson do Borussia. A zaga é composta por Burn do Newcastle e Sanches do Galatasaray. No meio-campo temos Desiré Doué do Paris Saint-Germain, Gabriel Sara do Galatasaray, Tchouaméni do Real Madrid e Tzolis do Bruges. A dupla de ataque é formada por Anthony Gordon do Newcastle e Kasper Rock do Bodo Glimt. Quem levou o prêmio de melhor jogador da semana foi Anthony Gordon, superando Doué, que ficou em segundo, Kasper Rock, que ficou em terceiro, e Patrick Schick, que ficou em quarto. O karma veio rápido no jogo do Arsenal contra o Wolverhampton na última quarta-feira, pois Gabriel Martinelli fez com as mãos 2-1 para a torcida do Wolves, e minutos depois, o último colocado da Premier League empatou. Os Gunners passaram a maior parte da temporada como líderes do campeonato inglês,
porém vem perdendo pontos importantes nos últimos jogos, e a torcida já está ficando preocupada com uma possível nova pipocada. Restam apenas 11 rodadas para o time de Mikel Arteta até o fim da Premier League e os dados preocupam, pois desde 2021 o time de Pep Guardiola tem conseguido mais pontos que o Arsenal nas últimas 11 rodadas. Inclusive nas próximas 7, o Arsenal tem grandes desafios, pois enfrentam Tottenham, Chelsea, Brighton, Everton, Bournemouth, City e Newcastle. Hoje em dia os Gunners lideram a tabela com 5 pontos a mais que o vice-colocado Manchester City, porém eles têm um jogo a mais e caso o time de Guardiola vença esse jogo, ficará apenas a 2 pontos do líder, restando ainda 11 rodadas. Meus amigos, a torcida tá com medo de uma nova pipocada do Arsenal. E agora fica a pergunta pra vocês, né? Com o City tendo um jogo a menos e se vencer esse jogo, né, ficaria apenas a 2 pontos do Arsenal, eu quero saber, você acha que o time de Mikel Arteta vai pipocar mais uma vez? Comenta aí, tá bom? O meia Alan pode deixar o Palmeiras no meio do ano e seu destino seria o Liverpool. Inclusive, o jornalista Robson Morelli do portal The Football informou que o time paulista já está em negociações com os Reds. O valor da transferência pode chegar a 35 milhões de euros, o que equivale a cerca de 216 milhões de reais. Esse montante pode incluir bônus ou cláusulas que elevariam o preço no final, como ocorreu em vendas anteriores feitas pelo Palmeiras. A diretoria do clube não está disposta a liberar Alan por um valor abaixo do considerado justo, pois o enxerga como peça importante e com grande margem de valorização. Inclusive, né, com os possíveis recursos dessa venda do Alan no meio do ano, o Palmeiras buscaria investir, né, reinvestir em outros reforços, como por exemplo, trazer um zagueiro. O Nino era alvo do Palmeiras e por enquanto, pelo que foi informado, o Alviverde adiou, né, a sua contratação para o meio do ano. Agora eu quero saber, na tua opinião, seria uma boa o Alan iniciar a caminhada dele pelo futebol europeu, jogando justamente por um gigante inglês como o Liverpool? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.